Muito bem, meus jovens, voltamos, rapaziada. Sim, galera, sim, 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 meus jovens. Para falar de quê? De série, sim, para falar de série. Round Six, a outra metade da temporada, né? Porque terceira temporada eu não considero, não. Para mim é uma Não história que cola a eles terceira dividiram em temporada. dois. Não, não cola, não. Terceira temporada, não. Uma temporada dividiu em dois, né? E a Netflix jogou como temporada inteira. Sim, meus jovens, que foi uma temporada que não me agradou, não me agradou muito, uma parte 2 que não me agradou, mas que olha, assim como diz o Chaves, seria muito melhor ter visto o filme do Pelé, né, mas ensino, isso aí não é assunto. E vamos Uhum. apresentar nossa bancada aí, o criador do Dubla Mídia Brasil, tudo certo aí, João? Tudo certinho, graças ao bom Deus, tudo na paz e vai ser um papo maravilhoso. Vamos comentar de muitos eventos do Round Six, muitas coisas que desagradaram muito e diversas coisas. É isso aí, gente. E que tá quem tá chegando aí, ele com vários barulhos de fundo, o Gregory, nosso simulador de casting de dublagem, tudo certo? Boa noite. Não para desmerecer os dubladores e tudo, eu sempre admiro todos, vocês sabem disso. E vocês sempre fazem um ótimo trabalho, como sempre, com a página de vocês. Eu também, mesmo tendo uma capa própria para minha página de criador de conteúdo, eu faço o que eu posso, sabe? Exato. Aham. Não, Sabe? tranquilo, Mas é gente. uma honra estar aqui com vocês. Não, tamo junto, gente. E lembrando, tá, gente? Vão ter 100% spoilers dessa dessa parte 2, porque temporada 3 eu não considero como temporada, porque Uhum. obrigado Netflix por fazer um mal venda casada disso aí, porque olha, enfim, gente, vamos lá, porque a gente tem assunto a discorrer aí. Cara, já começando falando mal, sendo sincero, Ixi. que enrolação do caramba foram nesses jogos, porque é algo que eu Uhum. vou ter que reclamar. Sabe que uma coisa que eu não refutei na outra parte, João, O que que é? é o seguinte: excesso, recorrência à votação. Isso pra mim não Ah, isso precisa. sim, cara. Isso foi exagerado. Pra que colocaram toda hora, no caso, sendo que a gente já sabe que vão continuar. Cara, isso me incomodou, sabe, o Gregory, porque as 2 partes e sabe o que é louco? Nos primeiros minutos, a gente sabe que a galera vai ficar no jogo, então por que que faz a votação Uhum. a É. cada jogo, sabe? São umas coisas que eu não entendo. Eu não sei como é que foi pra você nessa temporada, ô Gregory. Cara, era óbvio, cara, já vendo pelos teasers, trailers e tal, que já tinha gente sofrendo dos jogadores principais, ou que alguém principalmente morreu. Se a velha tava chorando na votação, quer dizer, mostrando no trailer porque era óbvio que o filho morreu, a gente só não sabia como. Eu não esperava que a velha ia matar o próprio filho por conta de uma garota assim, uma garota mais nova. Acabou de ter o próprio filho, mas, cara, juro por Deus, aí a velha não se aguenta, né? A Gwen já. E que nem aquele cara da primeira temporada que matou a própria esposa e sacrificou na bolinha de gude, pega o lençol e. Sabe? Não, mas ó, o único drama que eu me importei foram a do filho e da mãe, que eu vou ter que apelidar de Tuca e Dona Nenê de Round Six, porque é igualzinho, cara, Grande Família, tá ligado? E foi. Eu vou Desculpa. eu apelidei essa mãe e o filho de Tuco e Dona Nenê, de A Grande Família, porque a relação é igualzinho, Não, é igualzinho, mas assim, brincadeiras à parte, foi o não. único núcleo que eu me importei, o único. De resto, os outros núcleos, tipo assim, o núcleo da 222 lá, eu achei interessante, massa e tudo. Uhum. Só que de resto, cara, durante os jogos, cara, a história não anda. Você não vê um negócio, tipo assim, que tá andando na história principal. Eu mesmo, eu queria mais que aquela galera fosse de arrasta, porque pra mim não tinha como. Aquele jogo do Uhum. pique-esconde, eu achei massa por conta dessas camadas. Você fala assim, pô, vai explorar alguma coisa. A Uhum.
a trans sendo sacrificada e tudo, você acha assim, pô, é importante. Só Uhum. que dos outros personagens, eu tive a sensação que eu estava assistindo os episódios a cada 20 minutos. Eu sentando, assistindo, cara, eu já estava prevendo o que ia acontecer. E sabe que, tipo assim, ele estava dando na minha cara já, tipo assim, o que que o personagem iria fazer, entendeu? Eu tive essa sensação, porque é muito previsível, cara. Esse roteiro dessa parte aí é muito previsível. Eu não sei, na opinião de vocês, Do por que que eu tive jogo essa de sensação. pique-esconde, do jogo de pique-esconde, você achou previsível? Não, tudo eu achei previsível. As duas, tudo. Porque assim, você se importa, Gregory, com quai? Dá pra se contar com 4 núcleos, você se importando. De resto, você não se importa. Porque a gente sabe que o personagem vai cometer aquilo. Eu tive essa sensação. Então, ou seja, se eu fosse para me importar com um núcleo só, o núcleo do Ji-Hoon, o núcleo do filho e da mãe lá, da 222, mais ou menos ali o Frontman. De resto, são núcleos que a gente já sabia que a galera, tipo assim, iria um trair o outro, tá ligado? Por conta da grana. A gente sabe que o ser humano é ganancioso. Então, eu tive a sensação que não precisava estender isso. E a série quer nos entregar que precisava. Pra mim, foi previsível, total. Então a gente já sabia o que ia acontecer. Eu tive essa sensação de frustração por conta disso, entendeu? Eu queria saber a opinião de vocês, se estiver à mesa. Eu tive isso, entendeu? É O João só quer falar dividir. algo? Eu falei uma coisa agora, deixa o João falar uma opinião dele. Então, pode falar, Gregory. Depois eu falo, então. Pode falar. A sua João, você impressão, não no tem uma caso. coisa pra falar ainda? Ou quando você tiver, você vai falar? Não, gente, Pode dar a vamos sua falar aí impressão. o que vocês acham aí, por conta do seguinte, a ideia é um debate, tá ligado? E eu tô dando meu ponto, entendeu? Eu tô dando meu ponto. Vocês podem dar o ponto de vista de vocês. Vocês não são obrigados a concordar comigo. Vocês podem discordar toda hora. É um debate. Não, não é que eu não concordo. Eu achei o seu ponto de vista bem inteligente do que você assistiu. É, posso falar uma real para vocês? Tem gente que odeia o Giroud, mas eu gosto, mesmo às vezes eu me frustrando com as escolhas dele. Sim. Sim. Cara, o de Rum, eu não Sabe? tenho. Você sabe por que eu não tenho que reclamar do de Rum? Por quê? Porque foi condizente a proposta dele. Foi Uhum. condizente. Ele só. Tudo que ele fez, até mesmo na outra parte, era tipo assim, causar uma reação, tá ligado? Era causar um desconforto. Então, o de Rum nessa parte, pra mim, ele tá ok. Entendeu? O de Rum, eu não vejo que ele tá, tipo assim, deram um roteiro forçado. Não, pra mim, foi condizente com o que foi apresentado. Uhum. Ou só É, esses outros que eu falei, entendeu? Uhum. Sim, sim. mas o Giroud foi taxado muito como um vilão nessa última. É, real, real. Ele Não, atrás mas daquele cara que ele se O dizia da Nero. Marinha, eu esqueci o número, esqueci quem é o personagem. Ele tava já frustrado com ele falando que a culpa é toda sua. não, é que falar na verdade, Aquele olhar dele. não, então, é que Uhum. Que falar é na o verdade, chamado toda a na intenção cama. do é que falar na verdade, toda a intenção do Ji-Hoon era quebrar esse sistema dos jogos, entendeu? Era quebrar esse sistema dos jogos. É nítido o início da outra parte, da outra temporada, é nítido. Uhum. Ele queria quebrar. Tanto que o que acontece no final? Ele consegue, só que a que preço? Tanto que o Front, ele faz uma proposta a ele, fala, ó, eu te dou isso aqui para você matar as pessoas. Se o Ji-Hoon tivesse sobrevivido ao jogo, digamos assim, tanto ele até mesmo saindo com a filha das 222, ele iria se tornar, iria surgir um lado meio sombrio da força. Ele iria causar ele iria ter um lado meio de, ele iria se corromper aos poucos ali. Igual mesmo quando o Frontman, ele se corrompeu, dando, tipo assim, tudo em nome do dinheiro. A ideia do Ji-Hoon era quebrar esse sistema. Digamos assim, o quantas pessoas podem ser, digamos, ou solidárias ou ter um poder de escolha elas. Entendeu? Assim como ele viu o que ele causou no Frontman. O Frontman viu que o Ji-Hoon é uma pessoa boa. Entendeu? A ideia do Ji-Hoon era essa. Era tipo assim, pelo que eu entendi, tá? Não sei na opinião de vocês, depois que vocês assistiram essa última parte. Era
era fazer aquele negócio, quebrar era mexer em toda a persona do frontman de dentro pra fora, Hum. de dentro pra fora. Uhum. Eu não sei como que vocês observaram isso, porque pelo que a série nos entrega, é isso. Ele queria causar uma reação de dentro pra fora, só que no emocional, Uhum. entendeu? Eu não sei Sim, na sim. opinião de vocês aí. Uhum. Sim, sim. Aquela famosa fala. Ah, pode falar. No caso, o Ji-hoon, ele quis mostrar pro frontman que ainda existem pessoas boas, que não existe pessoas tão gananciosas assim, que estão ali por dinheiro ali. Sim, Que ele quer mostrar, no caso, que é uma pessoa boa, que existe pessoas boas nesse mundo ainda. sim. E você, ô Grego? Eu ia falar, isso daqui é uma coisa, mesmo a gente fala, ele não conseguiu destruir os jogos, não salvou as pessoas aí, morreu à toa. Cara, óbvio que ia morrer gente à toa por conta de regras e algumas pessoas, além de ser gananciosas quando joga, tem burrices e não sabe seguir as regras do jogo direto e é eliminado de vez. Mas, entre aspas, ele meio que venceu, tá? Sim. Sim, ele venceu. Ele destruiu os jogos, mesmo que morreu. Vai ele Sim. explodindo tudo lá dentro, todo mundo dentro, os corpos dele junto já morto. Ele meio que, entre aspas, mesmo morto, conseguiu o que queria. E ainda com a bebê viva. Sim, por isso que eu E falo, pra cara. falar a Por isso, verdade, era óbvio. Tá na cara que nos primeiros negócios, até o finalzinho do último episódio, a boneca de. A boneca. A bebê é de CGI. Tá na sim, cara. não, cara, isso aí era. Eles só não tiveram coragem de usar o bebê reborn, né? Aí, Não, mas aí tudo bem. Chega no final do episódio, quando aparece no Big Bang depois de 6 meses depois do jogo ser destruído na Coreia, e a gente vai chegar até o ponto do finalzinho mesmo da série. Hum. A bebê realmente está com uma bebê de verdade, até que é bonitinha. Mas antes dessa, Sim, sim. no apartamento do policial, Hum. era realmente CGI aquilo. não, aquilo ali é totalmente CGI. Isso aí eu vou ter que concordar. Mas, tipo assim, pra mim não me fez muito. Não interferiu muito na minha assistida. O meu problema é que assim, o meu problema são na parte ali dos jogos, porque quando eles querem desenvolver os outros núcleos, a história não anda. Por isso que eu vejo que sim, o do Ji-hoon, ele tá ok. O arco dele tá ok. Tudo que ele pregou tá condizente com o que foi apresentado. Sim, O sim. Frontman também tá condizente. Você vê que o cara, o Frontman, ele foi vilão do início até o fim. Então, por isso que pra mim eu vejo que o Frontman e o Ji-hoon, eles estão ok. Por quê? O Frontman, ele sabe que ele foi um FDP desde o início dos jogos e ele continuou sendo um FDP desde o final. O único momento que ele sentiu que ele mudou é quando o Ji-hoon viu que ele era o oposto dele. Não Uhum. foi só o que a gente fala, o lado dele. Então, por isso que pra mim, o Gregory e João, o Frontman e o Ji-hoon, eu não tenho o que reclamar. Eu Uhum. não Sim, sim. tenho, porque eles são condizentes, na minha opinião. Todo o arco deles são opinião. Agora, os outros, é igual, o Gregor entrou no ponto do policial. Cara, o irmão do Frontman, cara, sendo sincero, o roteiro é burro pra ele. É muito burro. Ele não Uhum. ligar que o capitão ali que tava dando as coordenadas ali, estavam dando Errada. uma errada de propósito, ele não Uhum. ligar, pô, cara, é ser muito burro. Uhum. Desde o Então, início. realmente. O Teok lá, aquele alívio cômico que já sacou a parada desde o começo. Sim. Sim, já sacou desde o começo e ele já avisando tudo pro policial e o policial não ligando muito pra isso. Depois que foi descobrir. Sabe? Então são isso que me frustrou, porque assim, por mais que a gente sabia que ele estava errando de propósito, cara, sabe? E essa parte ela piorou. Ela deixou muito mais cara, tinha um momento que eu tava dando risada de tão ruim que tava. Não, eu não tô mentindo. Porque assim, por mais que você tenha uma crescência, uma tenuidade, não, porque você sabe que o cara ele é vilão, cara, o, o irmão do Frontman, ele tava olhando na cara dele que ele tava fazendo coisa. Uhum. E aí o roteiro ele é tão mal escrito que ele quis fazer uma surpresinha que a gente já sabia. Tipo assim, nos primeiros
nos primeiros minutos, quando esse plot começou a ser apresentado. Então, por isso que pra mim me incomodou. Ele piora. Ele piora, eu não tô mentindo. Por isso que pra mim, eu não senti muita confiança nessa temporada, porque eu sinto que eles quiseram terminar logo. É igual o lance da outro lance que pra mim, cara, aqui Eu tô rindo aqui, pode falar. eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando de uma coisa que agora que você falou que estavam que eles queriam apressar. É que nem o Jonathan, aquele meme da vaca fazendeiro. A vaca toda, o Mauriceira toda espremida e o fazendeiro, Good Morning Sunshine. A Netflix quer tirar o pó do leite da vaca no round 3. Aquele meme lá, que eu tô falando, sabe o né? que é bizarro? Outro arco, cara, que não fez o menor sentido foi aquele lance da funcionária número 16. Não, aquilo Não, dali. número 11, o nome dela. Número 11, Quer dizer, isso, número 11. Aquilo dali não fez o menor sentido pra mim. Porque eu entendo que ela perdeu sua filha, toda sua família, beleza. Só que quando ela conhece o jogador 246, cara, ela só conhece o cara num jogo de olhares. Tipo, como que me importou com ele, sabe? É. Sabe, são essas coisas que eu fico assim, não, o cara conheceu 5 minutos, não, já pegou empatia, mas não conheceu, sabe? Pelo parque lá. Lá no parque, que É, ela teve só um pouco de envolvimento mesmo com ele. Não teve é, quase tanto tempo. você não teve, não mostra nada. E tipo assim, e ela pega uma empatia que você fala assim, cara, de onde saiu isso? Então, ou seja, o lances que eu odeio, Gregory João, é o famoso jogou do nada. Só joga aí e vamos ver o que vai sair. Por isso que eu falo que essa Sim, parte, sim. isso me incomoda por conta disso. Sim, sim. Porque assim, Mas será são que. coisas, Opa, são pode coisas que não continuar, fazem o menor perdão. sentido. São coisas que não fazem o menor sentido, tá ligado? Por conta disso. Sim, sim. Mas será que, por exemplo, ela não teve, no caso, pena dele por causa pela filha dele ter ficado no hospital com câncer, tudo? Então, Será que é é por aí causa que tá. disso? É aí que tá. O problema é que o roteiro nos entrega nos 49 do segundo tempo. Esse que é o problema. Entendeu? Tudo que a gente presenciou não foi nada. Tá ligado? Esse que é o problema, ô João. Ele nos entrega nos Melhor o 49 do cachorro. segundo tempo. Vamos montar aí seu fone, ô Gregory. Só muta aqui. Melhor o cachorro. Cachorro é escandaloso mesmo. Tem como. Não, tranquilo. Só mutar seu microfone. Entendeu? Então, Aí não, quando mas você for beleza. falar, você desmuta. Entendeu? Mas é isso, João. O problema disso é que ele nos entregou nos 49 do segundo tempo. Por que não Sim. desenvolveu desde o início? Entendeu? É. Esse é o problema. Por isso que eu falo que esse aí, ele piora o roteiro. Entendeu? Eu não sei pra você, ô Gregory, como é que você enxerga isso aí? Qual parte? Esse lance da funcionária ali que se rebelou contra o sistema ali, pra mim, Olha, esse você não plot aí. gostou, mas eu gostei dela também, cara. Ela conseguiu, pelo menos, tirar o cara, né, da ilha, mesmo que ele. Nossa, a filha, né? 6 meses depois já estava fazendo tratamento do câncer, não sei como, mas do jeito que o pessoal do parque, né, já estava ajudando o tratamento da filha dele, né? O Beyoncé, o nome do personagem. Mas, cara, juro, pelo menos graças a Deus ele não morreu, né, nos jogos. Pelo menos a menina dele não ficou órfã, né? A filha dele não ficou órfã. E o pai também tem gente que não. Mano, eu gostei, cara. Tô feliz pelo menos que o cara ficou vivo, porque eu gosto do cara. É aquele personagem com a personalidade bem carinhosa, que se importa com a própria família e só quer fazer o que achar bom, sabe? Né? Então, tranquilo, cara, mas tipo assim, é isso que me incomoda, Greg, porque ó, eu vejo que pra mim o roteiro, ele não traçou uma linha de raciocínio, sabe? É só um ponto. Porque o que eu vejo é assim, se eles querem colocar aquele drama ali, pô, desenvolve, tá ligado? Porque se você for pegar desde o início, que é algo assim que eu me frustrei pra caramba, é por conta disso. Falei, pô, não deram uma. É igual, vou pegar o melhor exemplo disso aí. Tá ligado o arco do recrutador na segunda temporada, né?
Uhum. Vocês estão ligados. Ele faz aquele puta de um jogo mortal. Eu senti o que é Round Six naquele arco. O Ele agiota lá que compra o jogo na primeira é o que se sacrifica no comecinho. Exatamente. Aqui dali eu vi a essência de Round Six. Porque você tem aquele impacto, aquele jogo ali, pô, você não sabe se você sai vivo ou não, tá ligado? Você tem aquele terror ali, como a gente viu no Ele se sacrificou pelo Oceoque. Uhum. E também o que, graças a Deus, também ficou vivo até o fim, mesmo que depois que ele avisou o Capitão Parker, ele foi preso por resistência à prisão, ficou 6 meses na prisão. Na Coreia, 6 meses foi a pena dele. Não Sim, foi nem anos, foi meses só. sim. Agora, E assim, aí, cara. pelo menos ele ficou vivo. Eu gostei, né? Porque imagina o senhor que se sacrifica por nada. Então, graças a Deus o senhor ficou vivo, ainda mais como eu falei. Eu tava dizendo, Jonathan, o senhor que é outro personagem, quando foi introduzido na segunda, eu gostei pra caramba já na hora. O alívio cômico da parada, ainda mais com a voz do Zoro. Sabe? Sim. Porque você sabe na dublagem. Sim, é o Glauco. É o Glauco. Eu gosto Glauco de Marques. É o Glauco. Nossa, Não, mano. a dublagem não. A dublagem, cara, eu falo que tá impecável. Pra mim, eu não tenho Sim, que. sim. O Um único elenco ponto. misto de dublagem maravilhoso. O único ponto que eu não queria que fosse dublado Uhum. era na galera que As falava duas inglês. Não, era os VIPs. O único ponto. Porque, assim, se os caras querem colocar que a dublagem, não sei o que, é do coreano, mantiveram os VIPs só falando inglês. Aí eu não acharia ruim. Assim, nada Ah, contra, sim, sabe? os tipos que não, no caso. Não. É só um gosto, sabe, Grego? Não tô falando Uhum. que é mal, não. É só um gosto, Sim. pessoal. Daria Nessa mais última, os vídeos estão dublados em português, diferente da primeira. Que até na Exato. dublagem estava em inglês. Exato. Se mantivessem Nessa no última inglês, ficou. se mantivessem no inglês, aí beleza, aí minha imersão ficaria melhor. Por quê? É um outro Uhum. idioma, é uma naturalidade, Sim, tudo. eles estão de outro lugar Mas também, por isso. exato. Daria uma imersão muito melhor. E é isso que eu achei. Mas isso aí é um gosto pessoal. Não achei ruim. Mas daria uma melhor imersão, dizendo assim, pô, a galera é de fora. Porque é o que a Netflix faz. Se o cara, tipo assim, se apresenta um americano um chinês, todo mundo fala inglês, sabe? Tipo assim, vamos dublar todo mundo aí. Não, tem que É. ter uma diferença aí. Por isso, tanto que tem uma diferença aí, por isso que eu prefiro 1000 vezes a dublagem na primeira, porque você tem essa. Pô, um exemplo, se a língua original é coreano, dubla só os coreanos. Quem fala inglês, mantém o inglês, tá ligado? Isso foi só isso. Mas isso é só um gosto. Nessa última não foi. Não foi. Dublaram todo mundo. Eu queria que os VIPs se Não, até mantivessem. os VIPs. Até os VIPs. Dessa Eu vez queria os que VIPs estavam com a dublagem português. Mesmo que os dubladores dos VIPs nessa última foram da Ondas. Teve o Wellington Lima, Erika Menezes. Eu não conheci. Héctor Zuin, os dois últimos eu não lembro qual foi. Eu acho que um deles era o Pablo Lucindo. Não, era Eu o não Adrian. lembro. Não, era o Adrian Tatini. Era o Adrian Tatini. Não é o Adriano. É o Era o Adriano, tá Adrian. assistindo? Era o Adrian. Era o Adrian. Uhum. Tinha Sei o disso Hétero porque ele Zwin Hétero e Swin, e o Robson Comodi. Hétero Swin, Robson Kumodi, Wellington Lima, Adrian Tatini, eu só não E lembro Erika quem que Menezes. dubla e Erika Menezes. Erika Menezes. Isso. Só que, tipo assim, como eu falei, eu queria que os VIPs se mantivessem no inglês. Eu Pra dar uma achando que certa. a VIP mulher era a Pamela Rodrigues, sabia? Porque eu ouvi a voz, parece que é a Pamela, porque eu já ouvi, o timbre é muito parecido, mas não, eu fui vendo os créditos do episódio, é a Erika. Os Sim, filmes são muito parecidos. não, são bem tipos parecidos. Foi como eu falei, galera. A dublagem em si, eu não tenho que reclamar. Uhum. A Eu só Pamela acho já assim. fez uma das jogadoras na primeira lá, temporada. Sim. Só que assim, a dublagem eu não tenho que reclamar, porque a dublagem tá impecável. Os únicos pontos que eu tenho que reclamar é disso que eu falei. Porque tiveram episódios ali, cara, nos jogos que eu vi que a história não andava. A história não andava, cara. Eu tive essa sensação. Porque para me tirar uma atenção e de ver uma história que não vai andar e ainda assim você saber o que vai acontecer, cara, isso para mim me frustra. Uhum. Porque eu gosto de prestar atenção no que vai acontecer, só que, cara, eu assisti, eu já sabia o que ia acontecer. Os primeiros minutos eu já sabia o que ia acontecer. E sabe o que Sim, é sim. louco? Não prestando atenção, tipo assim, meio, tipo assim, mexendo, fazendo outra coisa.
um olho aqui, tipo assim, vai acontecer isso, o que aconteceu? Acontecia, tipo, são coisas, cara, que eu vejo que o roteiro tá muito mais previsível nessa temporada. Só foi isso que me incomodou. Sim, sim. Porque Mas eu uma coisa que percebi. eu. Pode falar. Desculpa, pode continuar. Não, pode Não, continuar, pode continuar. pode continuar. Eu queria comentar que, tipo, no caso, eu achei zoado que, por exemplo, a bebê que nasceu da 222 fosse um. No caso, ela se tornou uma jogadora. Isso que eu achei bem zoado, no caso. Ah, não achei zoado, não, achei incrível, pô. É o plot. É o que a gente fala, ô, João, é o plot twist. Uhum. É o que a gente... Sabe por que eu achei bom isso aí? Uhum. Porque é o Frontman botando lenha na fogueira. É ele Sim, mostrando sim. quem manda, tá ligado? Isso pra mim Sim, eu achei bom. exatamente, pelo jeito, por exemplo, para deixar mais desafiador também, para Exato, fazer não, escolhas. falando a verdade, não é nem pra deixar mais desafiador. Eu gostei por conta pra gente verificar o nível de imprevisibilidade dele, Uhum. tá ligado? Isso pra mim Isso. eu gostei, porque a gente testa a imprevisibilidade do Frontman. Porque ali Uhum. você vê que ele, tipo assim, mesmo na inocência e tudo, você vê que ele era imprevisível. Na temporada anterior, quando ele vira casaca, a gente sabia que ele era o frontman, né? Só que o jeito que é construído para nós era um clima de tensão que falei, pô, você não espera. Esse Sim. jeito, ele cria um clima de tensão para todo mundo. Para mim, criou. Então, por isso que eu gostei. Então, esse plot twist eu achei massa. Eu não sei para você, o Gregor. Também, e cara, quando ele botou a bebê como jogadora, os caras estavam dispostos a matar uma bebê por causa de dinheiro, velho. Sim, Sim, sim. sim. Isso é que mostra a ganância do ser humano. Eu falando, velho, quando chegou lá no começo da rebelião, depois das luzes apagadas no finalzinho da segunda, não, deixa os negócios do X, mas os bolinhas não matam nós, não vai ser diferente. Aí não chega nas últimas, os caras são ingratos com o G1. Sim, Né? sim. Isso mostra que não adianta. Os caras. Uhum. Porra, velho. Não, isso mostra, Gregory, o quão nível de FDP é o ser humano. Porque, Sim. assim, Round Six ele quer mostrar, mesmo a gente, tipo assim, o ser humano sendo bonzinho, dá pra você ver que o ser humano tem o 1% de vilão ali, tá ligado? Uhum. Sim, sim. No caso do Entendeu? Mas, G1. O de uhum. um, O pode de um, falar. isso. Mas o pior de todos também é que, tipo, por exemplo, o próprio pai queria matar a bebê também, o 333. Eu ia falar isso, gente. Queria O falar próprio isso daí. O pai. que vocês acharam? O que vocês acharam do MZ Coin? Uhum. Caraca, mas é uma transformação esse personagem. Do nada se tornou um dos personagens mais odiáveis. Cara, ele se Não, tornou um personagem não FDP, mudou. cara. O cara literalmente foi de mal pra pior. Uhum. Não, aquele dali, ele é um personagem, cara, que ele vai ser odiado. Ele foi um personagem. Falar a verdade, aquele cara ali, ele foi um estrategista, sendo sincero. Ele foi um Que nem o Sim, sim. estrategista. Samu, mas o Samu não era tão. Né? Não, o Acho que não, Sang-woo, ele fez uma O coisa. Sang-woo, ele era ambicioso. O Uhum. 333, ele não é que ele foi ambicioso, ele era um sobrevivente. Ele estava Uhum. Sim. cumprindo ele Mas estava fazendo a você função botou de pior. sobrevivente. A diferença qual que foi? Ele estava dançando conforme a música. Uhum. Então, quando você dança conforme a música, cara, você precisa sobreviver, igual. Se eu tivesse na mesma situação que ele, cara, eu faria exatamente o que ele fez. Por quê? Cara, são muitas emoções, tá ligado? Então, ele abraçou várias causas dentro disso aí. Entendeu? Uhum. Então, se você entender todo esse lado, é plausível? É plausível sim. Então, para mim, esse é um lado que eu não vi não muitos problemas. Só que o problema é que eu queria que isso fosse desenvolvido logo no início. Porque eu não sei se Uhum. você percebe, parece que vai um negócio tipo assim. Ele tava inocente, de repente ele virou. De uma hora, assim, tá ligado? Então eu queria desenvolver uma linha tênue dele. O que falta muito o que me deixa muito previsível, são as que a gente fala, as linhas tênues, tá ligado? Você percebe que o personagem vai apresentar um potencial, de repente, por exemplo. Por isso que, para mim, eu me importo só com 4 tramas. Eu queria se importar com os outros, como a primeira fez, que é bem amarradinho. Por isso, entendeu? Sim, sim. Mas, ó, uma coisa que eu queria ver com você, o Gregor, eu conversei com o João.
Aquele jogo do Hum. pique-esconde dá pra você vencer, mesmo o seu amigo estando no lado oposto. Ah, sim. Como? Não sabia disso. Como? Se você analisar as regras do jogo, a regra do jogo é: você pode trocar, virar a casaca antes de começar o jogo, certo? Sim. Mas a partir do momento que você viu um azul, você tem que matar, né? Você tem que mandar a vida dele de arrasto. Só que Hum. isso não interfere na regra se o cara cruza a saída que o outro acha. Entendeu? Entendeu a lógica do jogo aí? Ixi. Nossa. Entendeu? Seu brother pode estar do outro lado, mas, tipo assim, ele pode matar os outros ali, tudo, cruzou a linha, tá salvo, tá ligado? Não pode até mesmo É, matar sim. ninguém, entendeu? Uhum. Por isso que, pra mim, nesse caso, a, a, o filho e a mãe lá, o filho, que é dublado pelo Azevedo, Fábio Azevedo, ele sobreviveria Ah, fez então. bem, porque a ideia era cruzar a saída, venceu. Sim. Independente se o cara matou ou não, entendeu? Por É, quê? exatamente. A regra, Matar o dono. porque a regra não tava nisso. Tava no quê? É que a pessoa não podia virar de lado. Mas Uhum. os métodos das ações se manteriam. Tipo assim, é um opcional, se mata ou não. Tá ligado? Então, funcionaria de boa. Por isso. Sim. Por isso. É só uma opinião pessoal. Agora, algo que eu gostei muito foram das emoções ali da mãe ali, ela se sacrificar porque a vida foi injusta com ela. Ela estava dentro do jogo, ficou na dúvida se matava o filho ou se matava o bebê, e mesmo assim, se escolhesse, ela iria ficar assustada. Cara, aquilo dali é um background, eu não sei, na opinião de vocês, mostra mesmo você tendo poder de escolha, são escolhas injustas. E a vida te derruba. Realmente. Cara, é um negócio. São essas coisas, ô João e Grego, que me chamam a atenção. Round Six por conta disso. Sabe? Alguma coisa você olha assim, pô, dá pra eu salvar. Eu não sei como é que você enxergou isso, ô Gregory. Gregory e João. Como vocês enxergaram isso? Uhum. Realmente. Eu não sei o que falar disso daí, porque cada vez que eu assistia um episódio eu ficava sem palavras. Cada morte lá no Pique-Esconde, eu ficava sem palavras. O único que eu falei já foi tarde foi daquela bruxa lá, enjoada Ainda lá, que bem, ainda bem que fica ela morreu. Eu lembrada. não tava aguentando, eu não tava aguentando, cara, ela. Eu queria que Não, ela quem diria ressuscitasse. que quem mataria a bruxa, na verdade, não é nem Ji-Hoon, nem a trans, mas sim o Minsu, o 125. Sim. Cara, Isso tudo por causa que ele tava com a droga do Thanos. é, Aí ele tava vendo o Nangiru e tal. Chegou a hora que. Aí, nossa, ele com a faca me matou. Nossa, já foi tarde. Sim, sim. não, Mas tem uma cena mas, nesse jogo que eu vi, velho. Antes das mortes principais, que é triste. Que detalhe, nesse jogo, quando os jogadores principais morrem, é a mesma musiquinha lá de tristeza do Bolinha de Gude da primeira temporada. Vocês já perceberam isso? Não tinha percebido isso. se tornou a assinatura do Por que eu falei, Round esse Six. code do Round 6 é o Bolinha de Gude 2.0. Sim, pior que é Uhum. mesmo. É o que a gente fala, né, gente? É a assinatura da série. Uhum. E sabe o que é meio triste, cara? Tá? Sabe o que é meio triste? Eu não sei pra você. É que essa parte final, cara, No eles deram jogo. uma. Não, não. No geral. É que essa última parte aí que foi lançada é que assim, Greg. É que eu não considero como temporada. Eles pegaram uma Realmente não história e faz dividiram sentido. em dois, tá ligado? Uhum. Eles pegaram uma história e dividiram em dois. Por isso que eu não considero, tá ligado? Como temporada. Só que a Netflix lança como uma porcaria de temporada. Sim, sim, podia ser, no caso, igual o Cobra Kai. Eu acho que igual o Cobra Kai, no caso, que eles só lançaram, tipo, alguns episódios e depois a outra parte, no caso. Não, mas ó, o que eu achei, ó, mas é que porque eu falo, cara, a estrutura narrativa, cara, poderia ser 1000 vezes igualzinha, não os jogos serem iguais, mas Uhum. toda a linha narrativa dava pra você fazer exatamente como a primeira fez, cara. Sim, sim. Todos os jogos, uma única temporada, encerra.
Porque Uhum. eu gosto muito mais da primeira, porque a primeira é muito mais amarradinha. A linha Sim, sim. raciocínio dela. E outra, a cada 5 minutos ter a votação, cara, não funcionou pra mim. Não funciona, não funciona. Parece que o roteiro, ele quer te prender numa atenção que não precisa disso. Sim, sim. Sendo Então, que ou a gente já seja, sabe o que vai acontecer você depois da já sabe, votação. cara, ó. Por que que eu gosto da primeira? Cara, a primeira, o lance da votação é uma vez, se E o cara acabou. não for a favor, acabou. Sim, eu acho que devia ser isso no caso. Devia ser só uma vez e acabou. Eu falo que esse esquema da votação nas 2 partes, pra mim, é uma punheta A sem cada esperança. jogo. Não, isso pra mim, cara, eu falo Não, até que na hora da janta teve. Do a banquete, quando eles chegaram na lista, teve que ter essa bosta. não, eu falo que é uma punheta sem esperança isso aí. Desculpa o palavrão, sabe, o João e Greg, desculpa. Eles ficam nessa Eita, lasca. punheta da votação, tá ligado? Não, não, vamos ter aqui, ó, votação, 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 vamos lá. Cara, não vai. Desculpa, João e Greg, pela expressão, mas é Não, assim tranquilo. que eu me Assim. sinto. É assim. É isso, tá ligado? Porque assim, se vocês querem fazer uma história, cara, pega a estrutura narrativa da primeira. Pega a estrutura narrativa da primeira, cara, e faz igual. Independente dos plots, tá ligado? Dá pra você fazer 9 mortes, 9 jogos ou trocentas de mortes, um vencedor. Dá pra você fazer igual. Cara, a primeira é amarradinho. Uhum. Infelizmente, eu tô com o Gregory. É fazer leite de pó da vaca. Sim, sim, realmente. É, como eu falei, aquele meme, né? Good Morning Sunshine. O fazendeiro com e a vaca toda amarela, aquele meme, sabe o que eu tô falando, né? Sim, sim. E, ô, Não, gente, ó, vou a gente falar. comenta agora ou depois do gancho final? Não, vou fazer a pergunta para vocês. O João já sabe que resposta que eu vou dar, mas eu queria ver com vocês. Ah. O João não E aí, reconheceu. Vamos falar do final. O João não reconheceu quem que é a loira que aparece no final, a atriz. Eu Uhum. cara, eu não reconheci. vi esse cara. Hã? Então só fui eu Eu mesmo. já Só eu que reconheci. não descobri na hora. A Blanche, Poxa, meu. Kate Blanche. Nossa. Gente do céu, como vocês não como você não reconheceu, velho? Não sei, não faço a menor ideia. Por que não conheci na Não, hora? e detalhe, nessa curiosidade, eu vou falar uma curiosidade para vocês. Não tem aquele joguinho de Jack lá que ela tá jogando para recrutar lá? Ah, sim. Uhum. Uhum. Cara, eu não tô mentindo. O criador falou ali no. Depois que acaba a série, ele falou que os diretores, os criadores, eles falaram que a Kate Blanchett, ela tentou trocentas vezes para acertar aquele take. Meu Deus. Não passaram nem um tutorialzinho pra ela, tá ligado? Eu falei, pô, coitada da atriz, Nossa. mano. É, Agora eu não entendi sei porque por que que ela não tava fizeram. olhando. Agora eu entendi porque que ela tava olhando meio pé da vida pro Frontman, tá ligado? Ela faz uma cara meio assim. Tipo, pô, É a expressão única dela, que a gente conhece. mas é, mas é. Mas ó, a System Tar, ela faz umas expressões que é igualzinha aquele take lá. Não tô mentindo. A System Tar é igualzinho, né? Mas ó, vamos falar do Frontman. Vocês acham que ele se redimiu depois dos jogos? Depois que tudo foi pros ares ou não? Da Coreia, eu acho que sim, na minha opinião. Porque é o É, acho que seguinte, você sim. vê quando ele entra no corpo do Jimon, ele tira a máscara e tá o rosto um pouco inchado, de arrependimento e um pouquinho de tristeza. Uhum. Ele chorou em silêncio por baixo da máscara. Ele despertou algo nele, senão ele não estaria trago algo para filha dele lá em Los Angeles 6 meses depois. Sim. Uhum. Não, e Mostra que detalhe, no fundo ele respeitava, admirava o Jimon. Tem muita gente que não achava isso. Ele fez questão de deixar a filha bilionária. não, e outra, sabe o que o Frontman fez? Ele foi lá no hotel que o Ji-hoon tava, pegou a grana, depositou e mandou a grana pra filha dele, ou seja, Uhum. a menina, ela zerou a vida antes de iniciar. Esse é o ditado. E você, João, você acha que o Frontman se redimiu depois dessa? Depois do final desse jogo aí?
Eu acho que sim, pelo fato do Gregory já. O Gregory comentou ali tudo, e acho que sim. Acho que sim, que ele se redimiu, tudo se arrependeu de ter feito os jogos, principalmente. Pela expressão dele, por exemplo, vendo a Kate. É Kate Blush. Eu acho que é isso, Kate Kate Blush. Blanchett. Kate Isso, Blanchett. exatamente. E ele tava olhando meio uma cara meio triste, assim. Daí parecendo que, tipo. E ficou triste que ainda tá tendo os jogos, no caso. Sim. É que falar na verdade, cara, é que eu penso assim que o frontman, né? O Ji-hoon, por isso que eu falo que o arco do Ji-hoon e do frontman eu ainda não vejo problema. Porque termina condizente, entra naquilo que eu falei. O Ji-hoon fez tipo assim, causar uma reação de dentro para fora. Então, por isso que eu não achei ruim o frontman ele tomar essa atitude. Ele viu que eu falei, pô, tô perdido, mas o cara venceu, o cara me convenceu. Sim, Então, por isso que eu não vi realmente. problema. Não vi problema. Agora, Por seria isso ruim. que, Pode falar. por isso que aquela cena final eu acho que é o gancho pro spin-off dos Estados Unidos, dos jogos dos Estados Sim. Unidos. Vocês vão assistir, gente? Eu não sei, Eu não cara. vou assistir. Se lançar. Eu não Cara, sei. Que é o Eu não sei seguinte, se vai ser muito falar, bom. a eu pergunta é, descobri. Não, então, eu a descobri. pergunta é quem pediu? Quem o quê? Não, a pergunta que eu vou fazer sobre esse spin-off que fizeram esse gancho é, a pergunta é quem pediu? Sabe quem que pediu? Sabe quem que pediu? David Fincher. David Fincher. Cara, eu gosto do roteiro que ele faz pros filmes, cara. Eu acho que ele manda bem. Cara, ele tá com a faca e na mão. Eu não sei quem vai ser o protagonista, o equivalente do Giron na versão americana, sabe? Não, ó, eu fiquei sabendo aí de uns rolês que a versão spin-off dos Estados Unidos tem previsão de ser filmada agora em dezembro. Então, E agora a eu Kate queria saber quem Blanchett que já é. tá, ó, e o Fincher, David Fincher, já confirmou Kate Blanchett no elenco. Então, porque você vê essa cena final é o que já dá a preparação para isso. Uhum. E se não me Sim, sim. engano, parece que já está confirmado que esse spin-off dos Estados Unidos vai continuar a história. Uhum. Dessa cena final, ou seja, os caras querem fazer, ó. Uhum. Cara, Mas será que, por exemplo, vão ter de outros países além dos Estados Unidos? Se eles quiserem mais essa questão de se a lei estiver. Cara, ó, se chegar um cara japonês, se chegar um japonês e viu o sucesso e viu ali, se duvidar, vai criar vários rolês aí, por aí. Porque, ou seja, a Coreia estourou, a Coreia já era, os jogos na Coreia já era. Mas os Estados Unidos agora viu que o foco tá ali agora, cara, vai para outros países. Se duvidar, vai rolar um Round 6 versão mundial, tá ligado? Aí o negócio vai ficar ruim mesmo, tá ligado? Caraca, seria doido. Se rolar. Não. Depois que eu fui apresentar nisso aí, nessa última Uhum. temporada, cara. Não, doido que eu falo que é absurdo, assim. Não, Uma absurdo. loucura, assim, total. Não, vai ser loucura. E, cara, eu só vou ficar pistola se essa versão dos Estados Unidos for com a filha do G1. Nada contra ela. Nada Ah, é contra ela, verdade, mas, tem tipo que assim, ter isso. nada contra a filha da Ji-hoon, mas, tipo assim, cara, já era A filha história. da Giron, a filha do Giron. A filha do Ji-hoon. Cara, se ela for protagonista dessa versão dos Estados Unidos, cara, eu já nem vou assistir. Eu já falo aqui, ó, não vou assistir. Por quê? Hã? Por quê? Por Não, não quê? vou assistir, não. Cara, já foi a história do Mas por Ji-hoon, quê? pô. Já foi. Já era a história do Ji-hoon. Tipo assim, virou. Acabou. Não precisa ficar remoendo uma mágoa atrás de mágoa. Porque o que o Ji-hoon fez? Foi tentar remover uma mágoa. E o que ele fez? Viu que deu certo? Já era. Ele provou que é possível quebrar os jogos. Mas, tipo assim, Sim. não. Aí, se ficar com a filha do Ji-hoon, o que vai acontecer? Vai ficar uma mágoa remoendo a outra. E vai estragar tudo. Pra mim, não precisa. Se fosse com outros personagens, Falaram aí precisa. que o Matthew McConaughey, não sei se é assim que pronuncia, tá para ser o protagonista dessa versão americana, o G1 americano. Então, eu não sei, né, como é que vai ser, Matthew né? McConaughey, desse texto, que é dublado normalmente pelo
Ele tem vários dubladores, o ator, né? Mas eu ouço muito nele o Duda Ribeiro, o Ronaldo Júnior, o Marco Antônio Costa. Eu não sei quem vai dublar nessa série. Ah, cara, vamos ter que aguardar, né, velho? Mas eu não tô muito esperançoso, não, cara. Depois que eu descobri que o David Fincher anunciou que quer uma versão americana, Uhum. muito obrigado, última temporada de Love, Death and Robots, tá bom? Você fez um trabalho, ó, ruim demais. Pra mim não quer. Fora que esse cara fez filme ruim ainda depois, o Uhum. Fincher. Então por isso que pra mim já não. Já descarta. Obrigado, Clube da Luta, você é maravilhoso, tá bom? Muito obrigado. Você é maravilhoso com o Clube da Luta. Mas também é só isso, tá bom? Vamos para as Realmente. notas. Vamos para as notas. Peraí, Eu vou começar. posso falar uma coisa antes? Pode falar, Antes pode da falar. gente falar das notas. Mas, por exemplo, vocês acham que na versão americana, por exemplo, vai ter jogos novos ou vão fazer, tipo, os mesmos jogos? Por Não, exemplo, não. É na jogos Casa de novos. Papel Coreia, por exemplo. Eles fizeram a mesma Jogos coisa. novos. Jogos novos, não. Não, cara, Pra tem que que ser botar jogos jogo novos. coreano no americano, gente? Exato. A diferença qual que é? É que agora os Estados Unidos a grana vai ser maior, né? Sim, sim. Não sendo igual aos Jogos Mortais, tá bom. Muito obrigado aí, Jogos Mortais, por estragar a franquia, tá? E matar o melhor Esse personagem último aí, E matar o personagem principal no terceiro filme, né? Obrigado aí por fazer isso, aí já sabe a qualidade que ficou, né? Mas, desculpa brincadeiras aí à parte, com um pouquinho de verdade. Vamos para as notas. Indo para as notas de 0 a 10, o porquê, eu vou começar por mim. Cara, eu tô me frustrado, 2. mas que, cara, já era Round Six, tá bom, né? Porque piorou demais as coisas, previsível demais. Cara, a parte um, temporada 2, ficou naquela sensação, pô, vai entregar um potencial, tudo, trama, mas essa terceira não foi, cara. Sinto muito. Eu seria obrigado a dar uma nota, vou falar até por voz, 5 de 10. Porque não tem como, Caraca. cara. Não tem como, porque, cara, piora a temporada anterior. Esse que é o complicado, cara. Piora. Esse que é a minha frustração. Muita coisa, cara, você bate o olho, sabe o que vai acontecer e você se frustra. E não Uhum. em The Last of Us, como que eu sabia da morte do Joe, mas ficou uma surpresa porque era mais impactante. Essa temporada, ela piora a temporada que já tava ruim, já tava meio Uhum. mais ou não, menos. mas a Por última isso que temporada assim, da Last of Us foi uma bomba também. Não não, vamos não, não, negar. mas isso aí não é assunto também. Mas, tipo assim, ó, Round Six, essa última temporada aí é 5 de 10 pra mim. E você, João, de 0 a 10 e o porquê? Ixi. Eu não sei se vocês vão me bater, mas eu acho que é uma nota Pode 7 falar. pra essa temporada. Não foi Tranquilo. uma das melhores, mas eu achei algumas coisas interessantes. O arco do Ji-hoon achei muito bom também. E vários momentos ali, tudo. Eu acho que nota 7 no caso. Sim. E você, Gregory, de 0 a 10 e o porquê? Eu vou ficar no meio de vocês dois. Eu dou nota 6 para essa. Bom, Porque, 5, cara, 6. também não me convenceu. Eu fiquei triste, mesmo que foi um ato de redenção bonito do Giroud, né? As últimas palavras dele se sacrificando pela bebê. Uhum. Os pontos que você falou do que foi ruim para você na temporada também é o mesmo para mim, cara. Mesmo que eu seja grato que o pai da menina, né, o Gil Seu, ficou vivo junto com a filha, já se tratando do câncer. Uhum. Ah, ah, quer dizer, o irmão, mesmo que tenha sido, não tenha encontrado ainda por temporadas, ele pelo menos vai ser um pai solteiro e milionário com a menina, né? Não vai precisar mais procurar coisa, tudo. Pelo menos agora, mesmo que a Cyber já está morta, pelo menos o irmão mais novo se vai voltar com a mãe da Coreia do Norte e a mãe do Sang-woo não sabendo que o filho morreu até hoje. Tá pelo menos funcionando com o negócio dela sozinha. Isso eu fico mal por dentro por causa da mãe do Sang-woo, né? Que Uhum.
Até hoje não sabe o que aconteceu com o filho, que infelizmente se matou lá no final da primeira, mas que também tá bilionária com o dinheiro do filho para se sustentar. E o que mais? A guarda usa, né? A Cameou pelo menos está indo para a China para encontrar com a filha dela, mesmo que mostrou o restante, pelo menos vai se encontrar com a filha. A filha do Giroud, mesmo tendo perdido o pai, tá com o prêmio da primeira temporada, que tava lá na pousada com ela e o jaleco do pai, famoso 456. E só esse último gancho aí para os Estados Unidos, que mesmo gostando bastante da Kate Blanchett, e sendo a mesma dubladora, né, que eu fiquei sabendo quando eu ouvi a Miriam Fisher, que dublou nessa pontinha aí no finalzinho, a própria Miriam Fisher, dubladora principal da atriz, que dublou remotamente a recrutadora, eu acho que vai ser a dubladora dela no spin-off, obviamente já está confirmado por esse isso é certeza, gancho. é certeza, certeza. E esses são os pontos positivos que nessa nota 6, depende do resto que eu achei ruim, as mortes, a desnecessária, o ódio que eu fiquei do Mendes de Coy, nunca confiei pelo rostinho bonito, o velho que ele no finalismo pelo menos morreu, graças a Deus, aquele velho lá, o número 100. Achei que ele ia morrer pela corda, mas não morreu. Pelo menos morreu lá como um dos finalistas, isso já, pelo menos, quando ficar do e restante é tudo certo, cara. Sim. Sabe? Mas em geral, essa é a minha nota, 6. Por conta disso tudo, que eu falei, nesses restantes que eu falei, né? O pai da menina do seu tá vivo, a Cameou também, e tudo certo, mas essa é a minha nota 6. Da minha primeira temporada, 10, da segunda, 7, igual do João, e dessa terceira baixou um número para 6. Cara, a primeira eu dei 9, a segunda eu dei 7, se não me engano, não me lembro. Mesmo que Eu nem lembro. Nem lembro o que na segunda. Sei que o João deu 7,5, eu sei disso porque eu escutei depois o gravado depois. Eu acho que eu devo ter dado um 7,5, 7 por aí. Mas que essa, pra mim, cara, cara. Eu não tava nesse dia que vocês comentaram a segunda. Voltando, né? Vocês falam também, o UCO, pelo menos o UCO não morreu em vão, né? Exato. O negócio do saquinho do chefe. Pelo menos ele ficou até o fim. O alívio cômico dele com a voz do Zoro muito bom, né? De muito, cada cena dele que ele é o alívio cômico, ele se lascava no jeito atrapalhado, não de sofrência, mas atrapalhado. Eu ria muito, né? E no final virou dono de um imóvel. Sim, na porrada que o juiz não estava morando depois que a mãe morreu. Ele virou um dono de um imóvel sem dinheiro, porque sumiram com a grana do Jun, tá ligado? Mas depois eu acho que mano? Mesmo fora da sala não dando dinheiro lá, eu acho que ele, depois que acabou a série, deve ter dado um jeito com o sócio dele que apareceu nessa terceira. Certeza, cara. Mas. Ele vai trabalhar duro e continuar juntando para dar uma arrumada aos poucos, mas pelo menos está vivo. Isso que importa, né, no seu. Não continuando, não ativando o modo merdeiro, como ele fez nessas duas partes. Tá bom, mas enfim, encerrou a história. Então, estamos isso, meus jovens. Estamos encerrando mais uma. Muito bom. Isso aí, um episódio aí para vocês, galera. Quero agradecer a presença ao Gregory e do João. João, aproveita as despedidas. Jabá, que é o Dubla Mídia aí, né? João, despedidas, Jabás, que é o Dubla Mídia, que é o Dubla Mídia Brasil. Eu sei que você está fazendo altas entrevistas aí, então o espaço é seu. Sim. Eu tô tentando achar para entrar em contato. Né? Eu também tô tentando achar para entrar em contato, mas tá difícil ultimamente. Vai lá, João. Sim, realmente. Pessoalzinho, se vocês não conhecem o meu canal se chama Dubla Mídia Brasil. Se vocês quiserem se inscrever lá, estou fazendo várias entrevistas lá no YouTube, de vários dubladores, tudo. Vou começar também a postar vídeos longos lá no YouTube, começar também a produzir bastante shorts e tentar produzir bastante conteúdo para o pessoal, tudo. Se vocês quiserem assistir, agradeço demais. E agradeço pelo espaço.
Foi um papo maravilhoso, só tenho a te agradecer imensamente pela oportunidade, foi um papo incrível. Obrigadão, Gregory, por ter participado também. Te agradeço muito, você é incrível, cara. Se Vocês são tiver mais incríveis. E é outros, isso. se tiver no interesse, eu participo, na minha opinião. Tô aqui para Não, a gente negocia uma outra pauta. seja outro tema, de outra série, jogo e tal, eu tô aqui. Eu quero me convidar. O Gregory, Obrigado mais uma vez pelo tem... papo, gente. Não, tamo junto, gente. O Gregory que ele faz o João. Instagram. O Gregory que ele faz o conteúdo dele sobre simulação de casting de dublagem, cara. Com isso aí, o cara. Não, mas eu também eu posto também os elencos de dublagem em si, ou tal, outros variados, tipo, dubladores que contracenaram juntos, variados, etc. Não só isso, gente. Sim. Pô, muito gente boa. Quero agradecer a presença do João, Gregory. Vocês são. A gente vai marcar mais próximas pautas aí, gente. Se inscreve no Dubla Mídia, segue lá ali o Gregory ali, que tamo junto, meus jovens. Fiquem bem e tchau, tchau, hein? Até mais, hein? Tamo junto. Obrigadão pela oportunidade. Obrigado. Até mais.